Então a nona e última regra do Object Calisthenics é No Getters, Setters, Properties, tá? Então é evitar de ter getters e setters nas suas propriedades. E por quê? Isso é algo que eu já expliquei quando eu estava falando um pouco de classes no Clean Code, falando de evitar modelos anêmicos, de deixar as suas classes mais ricas. E eu vou mostrar aqui um exemplo e falar mais sobre isso. Qual que é a ideia aqui? Tá? Eu tenho uma classe jogador, tá? E estou instanciando essa classe jogador duas vezes, né? Então jogador 1, jogador 2, atribuindo o nome para esse carinha aqui, beleza? Aí acontece que nesse meu jogo eu deveria, né? Cada jogada desse jogador, óbvio que não está implementado aqui, mas estou passando a regra de negócio aqui para vocês entenderem qual foi a minha intenção com essa demo. Cada jogada, né, cada jogador ganha um ponto, ok? Só que perceba, eu consigo burlar esse comportamento de adicionar um ponto porque eu estou simplesmente pegando o jogador 2, pontos, mais igual a 1000. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Estou acessando diretamente uma propriedade do jogador e atribuindo para ele 1000 pontos. Ok? Lembrando que o jogador tem nome, tem um int que é pontos e um bool que é vencedor. E também eu consigo fazer aqui que o jogador 1.vencedor igual a true. Tá? Então estou conseguindo externamente, de fora da classe jogador, alterar muitos detalhes que, baseado nessa regra de negócio que eu falei para vocês, eu não poderia alterar. Tá? Não deveria ter tanto acesso a esse estado dessa classe, a essas propriedades. Então eu consigo colocar quantos pontos eu quiser e eu consigo definir um vencedor. E você pode ver em vários vídeos da internet, inclusive com exemplos de joguinhos, que o pessoal consegue fazer alterações e o pessoal mostra construindo joguinhos que tem essa característica que não levam em consideração esse tipo de controle, né? Deixam tudo privado, as propriedades, e aí você consegue alterar como quiser, acessando de fora. Então, dessa forma, eu estou, além de ter uma classe anêmica aqui que só tem estado, eu estou deixando todas as minhas propriedades abertas para alteração aqui. Então, tem um public set aqui, né? Só que se eu preciso respeitar alguns tipos de comportamento, eu tenho que criar esses comportamentos na classe, tá? E é nessa pegada que ele fala que eu não devo ter getters e setters. Na verdade, é não expor não expor as minhas propriedades de forma que os meus getters e setters façam mais do que deveriam fazer, baseado na regra de negócio que você tem e tudo mais. Então você tem que proteger isso, fazendo o que? Nesse jogador refatorado eu mostro aqui. Estou deixando privado o meu set. Então, somente no contexto dessa classe que eu consigo acessar e alterar esses valores de nome, pontos e vencedor aqui também, né? E eu estou fechando essa classe para alteração externa, ok? Então perceba que quando eu crio um jogador refatorado, eu tenho que passar aqui no construtor o nome dele para ele conseguir atribuir aqui. Então o jogador refatorado recebe o nome. E aí eu tenho um jogador 3. Adicionar ponto. Vamos supor que eu tenho o restante da minha implementação. E aí o jogador 3 venceu, eu falo lá, adiciona um ponto para o jogador 3. Eu não estou vindo aqui, estou fazendo mais igual a 1. Ok? Estou falando adicionar ponto. E o que o adicionar ponto faz? Pontos mais igual a 1. Ou seja, ele está adicionando um ponto, só que ele está protegendo a minha propriedade pontos para que ela não tenha um comportamento externo, um comportamento forçado por quem estiver utilizando. Okay? Estou protegendo, estou encapsulando isso e
e deixando o código mais coeso, tá? E aí eu consigo verificar se algum jogador que eu criei aqui foi o vencedor, tá? Poderia ter outro método para atribuir o vencedor para alguma pessoa e tudo mais, mas para verificar isso, aqui tem uma regra de negócio que fala que o vencedor é o cara que tiver pontos igual a 10. E isso é uma regra que eu defini que deve ser seguida. Então eu não preciso colocar essa verificação em outro lugar, eu não preciso fazer nenhum outro tipo de estrutura externa. A minha própria classe, baseada nessa regra de negócio, diz que os pontos, sendo que se eu tiver 10 pontos, essa propriedade aqui, vencedor, fica true. E como envolve apenas propriedades, estruturas da própria classe, eu consigo definir essa regra na própria classe, que é o local correto onde ela deve estar. Ok? Então, isso elimina de eu ter que fazer verificações do tipo: se o jogador 4 pontos for igual a 10, então ele é o vencedor. Porque o que me facilita fechar esse comportamento diretamente na classe? Pode ser que eu queira verificar isso de várias formas, né, em vários lugares diferentes. Eu vou ficar replicando essa regra várias vezes no meu código. Quando tiver uma manutenção e escolher que agora são 20 pontos, vou ter que alterar em 50 lugares da minha aplicação? Não. Né, eu encapsulo isso num comportamento da própria classe e quando eu tiver que alterar, eu altero em um lugar só, facilitando a minha manutenção também. Então é nessa pegada que a regra 9 vem falando de getters e setters, né? Nos obrigando a fechar mais o acesso à nossa classe, obrigando a construir comportamentos dentro dela própria, tornando as nossas classes mais ricas.